Olá, boa noite. Eu sou Arthur, psicólogo cognitivo comportamental, e eu gostaria de falar sobre a inteligência artificial e os nossos empregos. O que vai acontecer daqui para frente? Na verdade, a gente vai ter um grande desemprego em massa nos próximos anos. Quando eu digo nos próximos anos, eu estou falando dos próximos 1, 2, 3 anos. Já vem acontecendo esse fenômeno. O que está acontecendo ultimamente? Por exemplo, eu conheço uma agência, né, de advogados, que ele tinha vários advogados ali. E aí o que aconteceu? Quando eles começaram a implantar a inteligência artificial para fazer as peças judiciais, eles demitiram vários advogados e ficaram com pequenos advogados, os considerados ali para eles os melhores, para estar monitorando. Por quê? Porque na hora de construir uma peça, por exemplo, judicial, a pessoa leva às vezes 1, 2 dias, enquanto o ChatGPT ou outras inteligências artificiais faz a mesma peça em segundos. Então você chega e fala, eu gostaria de uma peça civil ou criminal para fulano de tal que fez isso. Se baseie na lei penal ou na lei civil, enfim. E ele vai lá e monta para você. E você só precisa fazer alguns ajustes. Isso não é só no direito, também tem uma agência de publicidade, por exemplo, que tinha aproximadamente 100 funcionários, e eles ficaram com somente 20, porque a inteligência artificial faz imagens, faz tudo. E qual é o grande problema que está acontecendo com a inteligência artificial? A inteligência artificial ela não simplesmente faz o que uma pessoa poderia estar fazendo, isso eu já estou falando da inteligência artificial que a gente tem hoje, como ela faz muito melhor. Ela faz desenhos e ilustrações de qualidade, ela cria textos de qualidade, ela faz músicas de qualidade. Então, se você tem um dispositivo que não só faz o que uma pessoa faz, mas ainda faz melhor, o que está acontecendo? O emprego de muita gente, na verdade, da maioria de nós, está com os dias contados. E como assim a gente está com os dias contados em relação ao nosso emprego? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou psicólogo. Então, quando eu vou analisar alguém, por exemplo, digamos que eu esteja atendendo um paciente com ansiedade. Eu tenho meu conhecimento, então eu começo a pensar, eu já sei que a ansiedade é a sensação de ameaça, eu sei que é o sistema de luta e fuga dele, ele está recebendo grande dose de adrenalina, eu já sei que estratégias eu posso estar sugerindo para ele, eu vou perguntar que situações estão deixando ansioso, então eu já tenho uma ideia de como eu vou trabalhar esse paciente. Isso uma inteligência artificial pode fazer também. Ela pode chegar ao diagnóstico pelos sintomas que ela está ouvindo e sugerir. E ainda ela tem uma vantagem sobre mim, que é o seguinte, por mais que eu tenha feito pós-graduação, cursos no exterior, por mais que eu tenha feito vários cursos e por mais que eu tenha anos de experiência, que é tudo que eu tenho realmente, né? Eu me formei em 1999, então eu tenho 24 anos de experiência como psicólogo. Só que por mais assim, por mais conhecimento que eu tenho, eu não tenho como me atualizar o tempo todo em tempo real. Agora mesmo em Harvard, por exemplo, eles podem estar fazendo uma nova descoberta sobre ansiedade, ou em Oxford, ou em qualquer outra universidade, e que muito provavelmente eu vou levar algum tempo para ter acesso. Enquanto a inteligência artificial vai ter acesso a esses novos conhecimentos imediatamente. Então, a gente não vai ter como competir com isso. Um médico. Então você está, inclusive, eu não sei se vocês sabem, tem uma inteligência artificial que se chama Watson, que é uma inteligência artificial para médicos. Então ele faz diagnóstico, ele consegue analisar exames e vou dizer mais, ele faz diagnósticos melhor que um médico. Foi dado ao Watson vários trabalhos como analisar chapas, analisar resultados de tomografias, e ele conseguiu ver tumores que os médicos não viram. E isso já é fato. A inteligência artificial já é melhor do que o ser humano. Então, é uma questão de tempo para que a gente passe a ser substituído. Agora, vamos lá. É claro que a gente já passou por situações parecidas, onde muita gente perdeu emprego, muitos negócios acabaram. Um grande exemplo disso é a Revolução Industrial, que quando você começou a ter máquinas a vapor e fábricas, os artesãos perderam emprego. Um artesão levava, por exemplo, dias para fazer um sapato, sob encomenda, e uma fábrica produzia logo 300 sapatos num dia só.
Então os sapatos ficaram mais baratos, ficaram com melhor qualidade, até em algumas situações, e sim, os artesãos perderam emprego. Né? E se eles trabalhassem numa fábrica, que era, sei lá, fazer uma determinada coisa mecânica, eles poderiam ser substituídos por qualquer pessoa. Tá. Aí a gente teve uma outra situação que foi a vinda, uma outra grande situação, que foi a vinda da internet. O que aconteceu quando a internet chegou? Várias pessoas perderam emprego, vários negócios acabaram. Como, por exemplo, a gente tinha antigamente, em cada esquina tinha uma locadora de vídeo. Hoje, com a internet, a gente tem a Netflix, a Amazon Prime, a gente tem um monte de streaming, não tem mais locadora de vídeo. A gente comprava LPs, CDs. Hoje em dia você não compra mais nada, você chega no telefone por causa da internet e diz, eu quero ouvir a música tal, e você escuta na hora a música que você quiser escutar. Então, você teve por exemplo, inclusive agências de viagem. A maioria das agências de viagens fecharam. Fecharam por quê? Porque hoje você entra na Decolar e compra qualquer pacote. Então, quando a internet chegou, você também teve essa mudança muito grande, você teve uma demissão em massa por causa da tecnologia nova. Só que, com a inteligência artificial, a gente vai entrar numa mudança sem precedentes, como a gente nunca viu antes. Até porque, primeiro, normalmente nessas situações em que eu comentei, principalmente na Revolução Industrial, você tinha mudança muitas vezes de profissionais que eram mais, digamos assim, eram mais braçais. Por exemplo, se você tem uma máquina que faz uma colheita, você vai substituir fazendeiros. Você vai substituir capiais, por exemplo. Agora não. A gente vai ver a inteligência artificial substituindo médicos, advogados, engenheiros, arquitetos. Então a gente está entrando numa fase nunca antes vista. E exatamente como aconteceu com a internet. Eu lembro que eu tinha internet nos anos 90, mas era mais como uma curiosidade. Do ano 2000 para cá, a internet começou a entrar em tudo. E hoje em dia, o teu telefone serve para você pedir comida, chamar um carro, comprar sua passagem aérea, fazer movimentação, investimento no seu banco, falar com as pessoas, montar coisas, trabalhar. Então, hoje em dia, todo mundo é dependente da internet. Como a gente vai se tornar da inteligência artificial. Daqui a pouco tudo vai ter inteligência artificial. E aí entra aquela questão, tá, mas ninguém quer perder o emprego. E agora? Como é que vai ser? Se a qualidade não vai ser mais tão diferencial, até porque a inteligência artificial está entregando coisas com muita qualidade. Se a inteligência artificial vai ser capaz de fazer o que qualquer um de nós faz e vai fazer melhor. Por exemplo, uma coisa que ninguém esperava é que a inteligência artificial fosse fazer arte. Por exemplo, a gente sempre imaginou a criatividade, a questão artística como um atributo humano. Só que se você ver as imagens ou as músicas compostas por inteligência artificial, são belíssimas, são imagens belíssimas. Tudo bem que um ser humano poderia fazer também, mas talvez não com aquela rapidez que ele faz. E realmente tem humanos que não são capazes de fazer as imagens ou as pinturas que uma inteligência artificial faz em segundos. Tá bom, e aí, como é que fica agora a nossa questão? Qual será o diferencial que nós poderemos apresentar? Eu vou fazer uma analogia aqui, mas vocês vão entender, tá? O brasileiro, inclusive, não sei se vocês sabem, o brasileiro é o terceiro país no mundo que as pessoas mais têm cachorros. Tem pet em casa, né? Principalmente o cachorro. O segundo país que mais tem pets no mundo é a Argentina. Eu também não sabia, foi uma surpresa para mim. E o país que mais tem cachorros no mundo é os Estados Unidos. Cachorros como pet, né? Tá, por que eu tô falando do cachorro, gente? Se a gente é um dos países que mais tem cachorros no mundo, né? O brasileiro gosta muito de cachorro. Provavelmente você que tá me assistindo teve ou já tem um cachorro. E quando a gente tem um cachorro, eu, por exemplo, eu tenho o Sherlock aqui, né? E quando a gente tem um cachorro, o nosso cachorro destrói sofá, principalmente se você pega ele filhotinho, sapato, ele acaba te dando um prejuízo, ele acaba te dando um trabalho muito grande. Mesmo assim,
ninguém pensa em se desfazer do cachorro. Por que eu estou fazendo essa analogia do cachorro? Primeiro porque o cachorro dá muito trabalho, mas mesmo assim ele não se desfaz, porque ele nos cativa. Quando você tem um cachorro, é muito satisfatório, é muito bom você chegar em casa e ver que ele está feliz em te receber, vê que ele quer a sua atenção, vê que você anda pela casa, ele vai andando atrás de você. Então você está na cozinha lavando a louça, ele está ali deitado do teu lado. Aí você vai ver televisão, ele senta no sofá do teu lado. É um animal que ele prefere estar com você do que com qualquer outra pessoa, e não só isso. Ele não está com você por causa da comida que você dá, ele não está com você ele está com você por você. Tanto é que o meu cachorro, por exemplo, quando eu saio de casa, ele nem come. Ou seja, ele prefere estar comigo do que estar comendo, por exemplo, estar se alimentando. Tá, vamos lá. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque, veja bem, se a inteligência artificial vai fazer tudo que a gente faz e vai fazer melhor, o grande diferencial vai ser o diferencial humano. Quanto mais humanidade a gente colocar nas coisas que a gente fizer, maior a chance da gente se manter no mercado de trabalho. Então, veja bem, não vai ser mais o médico que faz o diagnóstico correto para você, até porque a inteligência artificial vai fazer isso e vai fazer melhor. O médico que vai continuar com o emprego é aquele que vai botar a mão no ombro do paciente, vai virar e vai falar assim: puxa, como é que você tá? Me conta um pouco mais sobre a sua história de vida, sobre você. Então, o vendedor que tiver usando esse fator humano, essa inteligência emocional, é que vai continuar sobrevivendo num mundo onde quem vai dominar vai ser as máquinas. Né? Quer dizer, as pessoas vão procurar algo que não seja frio, como a questão de uma máquina para trabalhar. Como eu falei, elas vão fazer muito, muito melhor. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho certeza que vocês também estão acompanhando os carros autônomos dirigidos por inteligência artificial, principalmente nos Estados Unidos. Então você pode, quando você chama um Uber, dependendo do lugar nos Estados Unidos, vai vir um carro sem nenhum motorista. E ele vai entrar. E sabe o que está acontecendo? Os carros com inteligência artificial, eles estão dirigindo e estão dirigindo melhor do que as pessoas. Então, veja bem, por questão de segurança, logo, a gente vai ter mais carros autônomos do que carros dirigidos por pessoas. Porque, eu não sei se vocês sabem, a maioria dos acidentes de automóveis são falha humana. É uma pessoa que estava bêbada, estava desatenta, se abaixou para pegar alguma coisa, não percebeu, ultrapassou o sinal vermelho. A maioria dos acidentes é falha humana, não é falha do veículo. E se você tem uma inteligência artificial levando uma carga, por exemplo, num caminhão, ou dirigindo o carro, e ele respeita todas as leis de trânsito, além disso, ele escolhe o melhor trajeto para você fazer, e ele é mais seguro, fora que uma inteligência artificial dirigindo o carro, no final das contas, ele é mais barato. Porque pensa o seguinte, eu tenho um ônibus onde eu contrato um motorista para dirigir. O que acontece? Todo mês eu pago um salário para ele, eu tenho que pagar férias proporcionais e tudo mais. Se eu instalo uma inteligência artificial num ônibus, eu paguei uma vez só, comprei. Pronto, aquele ônibus dirige o resto da vida, não precisa pagar mais salário. Então, uma inteligência artificial, ela é mais barata, ela é mais eficiente, ela é mais segura e ela salva vidas. Porque imagina uma cidade inteira com todo mundo usando carros autônomos, onde um carro se comunica com o outro e eles conseguem fazer o seguinte, por exemplo, melhorar o trânsito, porque se os carros já sabem que tem um número X pegando a determinada avenida para chegar na Zona Sul, por exemplo, outros carros podem, para não superlotar aquele trânsito, escolher um outro caminho que ele sabe que vai fazer com que o trânsito flua melhor, numa velocidade aceitável, independente da pessoa estar com sono ou não, ela pode até dormir e o carro levar ela. Então, isso é só uma questão de tempo. Eu acredito até que essa questão dos carros vai levar mais tempo. Eu acho que vai levar mais anos, até que todos os carros sejam automáticos e tudo. Isso eu acredito que deva levar décadas para acontecer, mas é uma coisa que vai acontecer, porque vai ser mais barato e mais seguro. Agora, a questão da gente começar a ser substituído pela inteligência artificial, isso é coisa de poucos anos. E quando eu digo poucos anos, 2, 3, 4 anos. É isso que vai acontecer. Então, gente, a grande diferencial vai ser a inteligência artificial, vai ser a inteligência emocional.
Quanto mais inteligência emocional a gente tiver, quanto mais habilidades sociais a gente tiver, mais a gente vai se destacar num mundo onde as máquinas vão fazer as coisas melhor do que a gente. Porque uma máquina, um robô, uma inteligência artificial, ela nunca vai poder ter a humanidade de olhar nos seus olhos, de poder de verdadeiramente se preocupar e se interessar pelo seu cliente ou pelo seu paciente. Então, esse é o diferencial. E é isso que a gente precisa investir. Até porque nós, seres humanos, por mais que a gente tenha máquinas ou inteligências artificiais trabalhando para a gente, nós continuamos sendo seres altamente sociais. A gente, não é que a gente goste de lidar com outras pessoas, a gente tem a necessidade de estar próximo de outros seres humanos. Um ser humano que se isola, ele entra num sentimento de solidão, ele entra em depressão. Pessoas solitárias, pessoas afastadas de outras pessoas ou se sentindo rejeitadas, elas adoecem e morrem. Isso aí é comprovado cientificamente. Uma pessoa que se aposenta e continua no seio da família, ela vive muito mais do que uma pessoa que se aposenta e fica morando sozinha. A sobrevida dela é muito menor. Então a gente tem essa necessidade. E essa necessidade vai passar a ser mais fundamental. Então fica a dica para vocês. Vocês querem se manter no emprego, vocês querem se manter atualizado, aprendam habilidades sociais, aprendam inteligência emocional. Inclusive, só para vocês saberem, está aqui no meu Instagram, se vocês quiserem saber mais. Eu vou estar dando, nessa terça-feira, um curso sobre habilidades sociais e inteligência emocional e vou explicar também todo esse novo cenário de inteligência artificial que está se desdobrando à nossa frente. E, gente, é questão de tempo, e quando eu falo questão de tempo, é logo ali na esquina, 2, 3, 4 anos, para que a gente tenha uma mudança a nível global, uma mudança como a gente nunca viu antes. E a inteligência artificial não vai ser mais freada. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar que até o Elon Musk e muitas outras personalidades, diretores, ex-diretores do Google, assinaram abaixo-assinado para que a gente pudesse segurar a evolução da inteligência artificial e se preparasse para isso. Mas ela avança, isso não foi freado. Então, a gente vai ter uma mudança em pouco tempo. E, enfim, né, se vocês quiserem, a gente está chegando no final da live, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se vocês quiserem fazer algum comentário, vocês fiquem à vontade para estar fazendo antes de eu fazer o fechamento. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por ter ficado aqui na minha live até o final. Se vocês quiserem estar falando comigo, eu estou à disposição para vocês estarem falando aqui no direct ou no meu WhatsApp, está na descrição da bio, os meus contatos também. Tem uma descrição do curso também aqui no Instagram, vocês podem dar uma olhada e se vocês tiverem interesse, vocês podem estar me procurando, tá bom, gente? Eu vou enviar também para vocês um material, apostila e tudo mais. Bom, espero ter alertado a vocês e, como eu falei, muito obrigado por me acompanhar até aqui, tá bom? Gente, um abraço para vocês. Ah, peraí, a Cláudia está fazendo uma pergunta. O senhor acha que o sistema educacional vai mudar diante da inteligência artificial? Com certeza, Cláudia. Na verdade, todos os sistemas vão mudar, tudo vai mudar. A gente vai ter uma mudança. A inteligência artificial vai entrar na medicina, na arquitetura, na engenharia, em todos os ambientes, inclusive na educação também, tá? Eu acredito que os professores não sejam substituídos, até porque os professores eles lidam com criança, então e adolescentes e é muito importante o professor ter aquele fator humano. Entretanto, eu acredito também que aquele professor mais tacanho, mais duro, aquele que entra, joga a matéria e vai embora, esse vai ser substituído. E esse aí com certeza vai ser substituído. Porque isso de chegar, jogar as coisas no quadro, ser tacanho e ir embora, isso você pode botar um robô para fazer isso. As pessoas e as crianças vão preferir professores acolhedores, aquele professor que fala, olha nos olhos da criança, que ensina com humanidade. E esse é o professor que vai ficar. O que eu acredito que vai acontecer é que essas pessoas que se destacarem na forma humana, elas vão estar trabalhando junto com a inteligência artificial. Então o professor vai levar a inteligência artificial para a sala e vai estar ali monitorando. A mesma coisa com um artista que tem esse fator humano. Então ele vai estar ali administrando várias inteligências artificiais.
e assim por diante. Por exemplo, um advogado. As agências, elas não vão procurar mais aquele advogado excelente, que sabe todas as leis de cabeça. Sabe por quê? Eles não vão precisar mais disso? Porque a inteligência artificial vai fazer isso, vai fazer melhor. E vai saber todas as jurisprudências possíveis e ainda vai saber se a lei foi atualizada, se não foi. Pronto. A gente tem um advogado excelente. O que vai fazer o diferencial, por exemplo, é o advogado com calor humano. Por que isso? Porque esse advogado é que vai reter clientes. É esse advogado que vai fazer com que você queira ficar naquele escritório ou não. A minha filha, ela me falou uma coisa muito interessante, minha filha caçula, né? Inclusive ela está assistindo aqui a live agora que eu vi que ela entrou. E ela me falou uma coisa que chamou muita atenção. Que ela sempre pede comida de um restaurante no iFood. E é um restaurante legal, não é nada demais, assim, a comida dele é boa, mas não é espetacular, mas é uma comida legal. E eu uma vez perguntei, poxa, por que você sempre pede desse restaurante? É uma boa comida, mas pô, tem outras opções. E aí ela virou e me falou uma coisa assim que ficou na minha mente. Ela falou assim, mas pai, eles me atendem muito bem. Eles me atendem muito bem. Veja que o que faz ela procurar sempre o mesmo restaurante, a mesma caçula, é o calor humano. Não é nem a comida. Claro que a comida é boa, é de qualidade, mas também não é nada excepcional. Mas é o calor humano. E é isso que vai fazer a diferença nesse novo mundo. Tá bom? Então, só para vocês pensarem e refletirem. Gente, muito obrigado. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até mais para vocês, tá bom?